Você já ouviu falar em funções executivas cerebrais? Você sabe o que são funções executivas cerebrais? Ó, o nome já diz tudo no plural, não é? Funções, então não é somente uma função. As funções executivas cerebrais é um conjunto de mecanismos, de habilidades que são os mecanismos mãe para o bom funcionamento cerebral. Nele inclui memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e controle inibitório. E eu tenho visto, né, muitos pacientes que chegam em consultório, muitas crianças, muitos adolescentes, que hoje estão fazendo diversos tratamentos que são muito importantes, inclusive estão sendo medicados. E as medicações são importantes. Se os médicos passaram, eles sabem o que eles estão fazendo. E eu vejo muito hoje adolescentes, jovens, que estão sendo acompanhados por psicólogos, neuropsicopedagoga, neurologista, diversas coisas. Mas o que acontece? Não se olha para as funções executivas cerebrais e o quanto são importantes. Por quê? Vamos pensar o cérebro como um motor. Mesmo que esse motor ele esteja novo, seja novo, esse motor chegou. Vou falar com você de de uma visão material, uma visão. Vamos materializar essa nossa compreensão. Vamos pensar em um motor, que esse motor é novo, mas tem diversos fios desconectados, desencapados, então precisa da parte mecânica. E o especialista, ele vai olhar esse motor e quais os fios, quais as conexões que elas precisam ser trabalhadas passo a passo. É como um grande quebra-cabeça. Nós vamos olhar as peças, afastar todas essas peças e vamos estudar essas peças, estudar o motor, que é o cérebro, a mente, e esse especialista ele vai começar a trabalhar a conexão de cada pecinha desta, cada conexão de fio, encapamento de forma correta, depois o estímulo para correr a eletricidade, a função elétrica, a função de energia neste fio, e vai verificar se está correndo de forma correta. Porque muitas vezes aquele carro é novo, ele acabou de sair da linha de montagem, acabou de sair da fábrica. Aí você fala, mas esse carro é novo, essa criança é tão jovem, essa criança acabou de nascer, esse menino é tão novo, ele é tão adolescente, ele é tão jovem. E esta parte mecânica, o que está acontecendo? Então, vamos conversar dentro de uma forma figurativa. Existem algumas condições ali fluídicas, existem algumas condições que estão sendo abastecidas, mas não está se olhando para esse motor da forma dentro das funções executivas cerebrais, dentro da memória de trabalho, dentro do controle inibitório, dentro da flexibilidade cognitiva. E é o especialista que vai fazer isso. Esta é a minha função. Eu sou Joelma Ferreira, especialista em neurociência do desenvolvimento mental, voltado para a área da saúde e do bem-estar social. Então, se você está aqui neste conteúdo, é porque existe alguma necessidade, alguma coisa chamou a sua atenção. Então, eu te faço um convite. Vamos aprender juntos sobre o que é funções executivas cerebrais? Qual a importância? Muitas vezes, eu tenho visto em consultório diversas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que estão em medicamentos, estão sendo medicados, estão sendo acompanhados por outros profissionais, com um serviço tão sérios e tem feito, e é necessário e é preciso. Mas eu vejo muitas vezes as medicações aumentando cada vez mais, porque não se olha para as funções executivas cerebrais, não se olha para esta parte mecânica. Olha que interessante, um dia eu escutei de um amigo, né, um colega da área da saúde, inclusive assim, ele é médico, ele é neurologista. Ele me disse assim, Joelma, ser médico, estar nessa área da saúde, ser um médico não é somente a questão de inteligência, de conhecimento, porque essa medicina em si, dentro desta área, não é ciência, é mecânica, é o conserto, como começar a consertar, por onde começar a consertar. O que é que eu preciso consertar? Eu estou medicando para diminuir o impacto do que o paciente está passando, do que a família está passando. Mas e este conserto? Por onde começar a consertar? Por onde começar a conectar? Eu sei que existem vários profissionais, isso ele me falando. Mas existe alguma coisa aí que está faltando. E na hora eu pensei, falei, as funções executivas cerebrais. Porque as funções executivas são habilidades mãe no desenvolvimento cerebral. E precisa de um profissional que entenda sobre isso para trabalhar junto com os outros profissionais
e com a família em especial, como trabalhar essas conexões. E é muito importante sobre isso, entender sobre isso. E pouco se fala. Pouco se fala. Então, existem muitas coisas que nós, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto profissionais da área, nós não somos preparados, nós não recebemos orientações, ou não existe uma soma de conjunto de orientações em cada área para que uma área vá entendendo a outra. Muitas vezes é assim, se eu sou médico, eu vou medicar nesta condição, vou compreender, vou medicar nessa condição. Se eu sou psicólogo, eu vou compreender e vou fazer nessa condição. Mas será que não falta entre nós, profissionais, muito mais habilidades para nós olharmos dentro de uma forma interdisciplinar ou transdisciplinar? Eu vou olhar de uma forma que eu possa interagir, intervir, olhar com um olhar interdisciplinar, mesmo que eu seja um especialista na matemática, mas eu entenda que geografia vai somar na matemática. Eu entenda que língua portuguesa será muito importante na matemática, a matemática será muito importante na língua portuguesa, porque não são áreas distintas que uma não precisa da outra. E eu percebo, Joelma, como um neurocientista no desenvolvimento mental voltado para a área da saúde e do bem-estar social, eu percebo que há muito ainda ao que se falar, ou que existem informações que não chegam nos profissionais, não chegam nos pais. Vou te dar um exemplo bem simples. Você, enquanto mãe, você, enquanto pai, você, enquanto profissional, para o profissional da área da saúde, essa palavra ela não é estranha, mas para os pais, sim. Apgar. Qual foi o Apgar de nascimento do seu filho? Poucos pais sabem. O que é o Apgar? São notas que esta criança passa por uma avaliação no primeiro instante do nascimento e depois no segundo instante, provavelmente 5 minutos depois. E essas notas vão me dar um norte para entender se esse cérebro já veio bem oxigenado ou não. Porque já é um dos grandes parâmetros, é um dos grandes indicadores, sinalizadores, para que eu, enquanto profissional especialista nas funções executivas cerebrais, possa também ampliar a minha visão em como começar a ajudar este paciente, em como começar a ajudar os pais, os familiares, dentro do que eu vou chamar para você assim, de concerto, de conexões cerebrais, para ajudar esta pessoa a ter uma independência lá na frente, porque a preocupação maior dos pais é esta, é a independência dos filhos, lá na frente. Ou você, se é você que tem o problema e está me assistindo nesse momento, a sua independência, a sua capacidade de flexibilidade, de conseguir perceber, de buscar alternativas, de conseguir resolver a sua própria vida, as suas forças, nas suas tomadas de decisões de forma coerente. E as funções executivas cerebrais fazem isso. Então, o que é a função executiva cerebral? Eu vou abrir aqui o pensamento, eu vou processar, interpretar de forma correta, e dentro ainda dos conhecimentos, das flexibilidades cognitivas que eu tenho, para ter alternativas, que se da forma A não der certo, eu tenho alternativa B, se a B não der certo, eu tenho alternativa C. E ao mesmo tempo, se eu tenho a B e a C e ainda não deram certo, eu tenho possibilidade de eu criar as outras alternativas e as outras possibilidades. Porque lá na minha memória de trabalho, eu tenho já uma condição, requisitos, experiências, onde eu posso acessar e buscar alguns conhecimentos que eu já tenho, e tenho ainda a regulação do meu controle inibitório. Parar, ouvir, prestar atenção, testar, fazer um laboratório dos meus conhecimentos. Então, olha só que interessante. Isso faz parte das funções executivas cerebrais. O seu filho, seus filhos, seu filho, a sua filha, já foi tratado com um especialista em funções executivas cerebrais voltado para a área da saúde e do bem-estar social? É isso que eu faço com meus pacientes em consultório. Eu também sou doutora em naturopatia clínica, então eu vou olhar dentro da neurociência e dentro das práticas diárias, individuais, dentro de cada ser, para cada pessoa, dentro da sua singularidade, dentro das suas particularidades, para que esta pessoa possa viver numa pluralidade, sociedade, no seu meio, a sua condição social, saúde e bem-estar social. Vamos aprender sobre funções executivas cerebrais? Vamos aprender como que as funções executivas cerebrais vai ajudar no autismo,
Vamos aprender como que as funções executivas cerebrais vai ajudar na dislexia, na descalculia, na dispraxia, na desortografia. O que é que as funções executivas cerebrais podem ajudar? Então acompanha este canal, acompanha este perfil, acompanha aqui na Fábrica de Neurônios. Nós temos muitos conhecimentos para nós aprendermos juntos. Eu te convido, vamos aprender juntos? Eu tenho aprendido muito também com os meus pacientes em consultório, mas tenho muitos conhecimentos para trazer para você, inclusive diversas experiências que esses pacientes, essas famílias experienciaram, viveram novas experiências e hoje têm autonomia. Você imagina só, você ter um filho com autismo, que muitas vezes é chamado de autismo leve, é autismo nível 1, grau 1, mas você sabe o quanto você tem enfrentado, o quanto você tem visto o seu filho se esforçado e não consegue. E você, o seu filho ser tratado dentro das funções executivas cerebrais, alinhar esse mecanismo, conseguir se administrar, conseguir ter a condição de se administrar e provar resultados para si próprio. Porque é para si próprio que essa pessoa precisa provar os seus resultados para depois para uma sociedade. E conseguir estar inserido numa sociedade de forma tranquila, porque ele consegue se administrar e ele consegue trazer resultado para si. Resultados muito positivos. Entendendo, muitas vezes, que ele sabe que ele tem aquelas limitações. Mas dentro das limitações, ele tem um mecanismo construído de memória de trabalho que tem possibilidades dele modificar quantas vezes ele precisar. Ele tem flexibilidade cognitiva para isso. Ele tem memória de trabalho regulada. Ele tem controle inibitório regulado. Olha que maravilha, né? Vamos aprender juntos? Te vejo na nossa próxima matéria, no nosso próximo conteúdo, no nosso próximo vídeo. Sinta-se abraçado. Vamos caminhar juntos e aumentar essa corrente do bem. Um beijo no coração. Até o nosso próximo encontro.